Amigos do canal Dicas do Eládio, como é que vocês estão? Vocês estão bem, né? Meus amigos, já faz muito tempo que eu não posto nada, estou devedor demais com vocês. Eu vi pessoas aí, né, comentando, perguntando, eu não consegui responder e meu canal tá meio bugado também, o YouTube não tá não tá notificando quando eu recebo comentário, né? Fiz algumas promessas, irei honrar, né, de ensinar a fazer solda do anel solitário. Então, desistem de mim não, tá? Inclusive, eu vou ensinar para vocês algo que eu prometi que eu não ia ensinar para ninguém. Eu considerava isso um segredo comercial, que é esse forro que eu faço aqui, olha. Tem gente que faz forro de aço inox, prata, mas esse material que eu faço esse forro aqui, ó, eu acho ele fantástico, é incrível, é barato e é fácil demais da conta. Vou ensinar para vocês. Essa aqui é a minha aliança, mostra que ela tá forrada, né? Não existe mais marcas escuras no dedo devido ao forro. Tem pessoas, né, que o organismo reage, certo? Ela mantém também o brilho por muito mais tempo, ok? Esse forro aqui é espetacular, gente. Vou ensinar para vocês, é simples, tá? Não vou fazer um vídeo completo mostrando a fabricação da aliança em si, mas vou deixar aqui, ó, no card aqui, um vídeo onde eu ensino na íntegra, beleza? Acessem lá. E outra coisa, se esse vídeo, presta atenção, se esse vídeo trazer algum benefício, certo? Se ele for educativo, se ele ensinar alguém a fazer aliança, alguém aprender com os meus vídeos, como o YouTube não me monetiza, só para quem vê utilidade de fato no vídeo, tá bom? Considerem contribuir com o canal, beleza? Considerem contribuir com o canal. Só se alguém achava, opa, beleza, esse canal aqui ele trouxe, né, uma informação útil, aprendi, então vou contribuir, tá bom? Então vamos lá pro vídeo lá, que 3 minutos já, hein? Poxa vida. Primeiro lugar, né, galera, é o fogo, o tempo todo, durante o processo, né? Meus amigos, o segundo passo, depois que ela tá bem quente, incandescente, traz ela para essa peça de ferro aqui, olha. Vocês podem usar uma porca de roda de carro, beleza? E esse processo aqui, ó, muitos de vocês já conhecem, né? De achar o centro dela, certo? E com martelo e um ponteiro da ponta rombuda, né? Aqui vocês batem. Pronto, galera. O processo de estufar ela aqui, ó, na batida, né? Já tá pronto. Glória a Deus, né? Deus é bom. Agora é o seguinte, agora um item que eu adquiri aqui, né? Que foi 2, na verdade, que eu não tinha, né? Essa morsa, certo? Que aqui é o seguinte, para facilitar o trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou segurar ela aqui, ó. Vocês lembram que eu desbastava tudo no esmeril? Então, agora eu corto na lixadeira, né? Aqui daqui a pouco aqui, ó, eu vou cortar aqui essa rebarba aqui, ó. Corta uma parte dela aqui, né? Para poder adiantar o serviço. Está sendo a mão na roda. E essa lixadeira aqui, ó, foi baratinha. E eu vou compartilhar com vocês, tá? O link, tá bom? As ferramentas essenciais que eu uso aqui eu vou compartilhar com vocês, beleza? Pronto, já fiz o corte com a lixadeira, né? Com disco de corte, certo? Agora o processo de alargar ela, meus amigos, para poder colocar o forro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com aquele mesmo procedimento com o ponteiro,
né? Porque eu sempre considero que as pessoas estão começando a fazer, talvez ainda não tem todas as ferramentas, né? Alguém pode falar assim, ah, você poderia fazer assim, assado, usar a técnica tal. Olha, poderia usar a técnica tal, certo? Mas a proposta dos meus vídeos nunca foi ensinar para quem já tem ferramenta ou quem tem condição, poder aquisitivo, poder comprar as ferramentas, né? A intenção minha é sempre ensinar para quem quer começar do zero, né? Eu mostro no outro vídeo, né? Eu martelo, um ponteiro e muita força de vontade, beleza? Então agora eu vou tirar ela aqui da morsa, né? E o processo de abrir, e eu vou usar essa peça aqui, que também está detalhado no outro vídeo, beleza? Ó, já está aberta, tá? Parte eu fiz aqui nessa ferramenta aqui, depois se vocês quiserem, né, eu ensino como que trabalha com essa ferramenta, eu mostro para vocês, certo? E a maior parte eu fiz ali batendo ali no martelo. E agora o segredo que eu jurei que eu nunca ia contar, o que eu uso para forrar. Olha aqui, cano de alumínio de chuveiro. É o forro mais espetacular que vocês podem imaginar, né? Não tem contraindicação, que alumínio ele está presente no nosso dia a dia, esse tipo de alumínio, né? Que é o alumínio que eu falo, alumínio doméstico, né? O alumínio que sempre está nos nossos talheres, nas nossas panelas, né? E eu sempre observei que o cano do chuveiro, ele fica ali, não muda a cor, ele fica um pouco embaçado, né, por causa dos vapores, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai só serrar, né? Colocar ele aqui dentro, serrar, expandir e dar acabamento. Agora eu vou serrar aqui, né, na medida um pouco maior, ok? Olhem aqui, né? Ó, vai entrar um pouco prensado, mas isso é bom. Vou mostrar para vocês, ok? Como que eu faço para poder já prensar ela aqui. Ó, bem prensado, né? Certo? Ó, isso aqui é espetacular, gente, esse forro aqui, tá? Isso aqui é uma alternativa que, para mim, para forrar, é a melhor que tem. Disparado. Aqui eu tenho esse pedaço de trilho de linha, né? Mas vocês têm que criar a ferramenta de vocês. Ó. Entrou prensado, certo? E agora é o seguinte, agora para vocês verem como que é fácil fazer ela crescer aqui dentro, expandir. Ó, para continuar usando o ponteiro velho de guerra, né? Aqui, ó, ela vai crescendo aqui dentro aqui, ó, e vai se ajustando e vai selando. Não tem problema se a parte da rosca do cano, tá vendo uma greta aqui, olha, essa greta vai sumir, certo? Prestem atenção. Já sumiu. Tá vendo? Já tá sumindo. Eu já enxergo uma aliança aqui. Incrivelmente forrada. Cara, deu um problema aqui, mas foi até bom. Eu vou ter que... Preciso mostrar algo importante para vocês. Não usem a parte da rosca, tá? A parte da rosca começou a dar marca na parede interna e isso pode comprometer o acabamento, tá? E vocês eliminam a rosca e guardem, tá?
depois podem aparecer alguma utilidade. E foi bom, por quê? É o seguinte, essa aliança, ela vai ter a medida do meu dedo, certo? Aí eu precisei bater para poder alargar. E agora é o seguinte, o que acontece? Agora a peça aqui de alumínio não está prensada, né? Ele está passando direto. Como que faz? Como o alumínio ele é maleável, por isso que eu amo trabalhar com alumínio para isso. Vocês podem usar o mesmo processo de alargar, né? E batendo nele, girando, batendo e girando, batendo e girando, e vai medindo, certo? Aí vai batendo, né? Mais forte, claro, né? E vai medindo, até começar a entrar prensado. Começou a entrar prensado, vai para aquela ferramenta que eu mostrei lá de bater ali, né? Dar aquela porrada para poder entrar prensado e depois, né, com esse próprio ponteiro, certo? Batendo na mesa, vocês vão expandindo de forma que ela vai encontrando aqui, né, com a borda da aliança. Beleza? Eu acho que ficou, tá claro, né? Vocês viram o início do processo, quando eu estava fazendo a outra parte da rosca, certo? E vai expandindo, batendo, expandindo, até abrir, até ficar na medida. Quando tiver quase na medida, vocês perceberem que ainda tem parede interna, né? Vocês podem fazer o acabamento na lixa. Aí se vocês perceberem que está ficando muito fino, né? Vai ali para a mesinha ali para bater de novo, para expandir. Aí vocês vão observando essa relação, né? Isso é tentativas, erros e acertos. Se precisar retirar no fogo, como o alumínio ele tem baixa fusão, ele vai derreter aqui e vai se soltar, ok? Mas se fizer direitinho, meus irmãos, certo? Não dá erro não, tá bom? Ó, como é que ficou depois das batidas? E como que eu fiz essas batidas? Considere que você está batendo uma moeda, entende? E vai expandindo, expandindo, né? Até entrar prensado, certo? Ó, tá quase, certo? O que acontece aqui, ó? E vamos bater aqui, ó. E ela vai expandir. Ó. Observe que aqui é mais grosso, ó. Certo? Ela vai expandir. E vai ajustar. Aí vocês vão testando, né? Aqui tem esse tribulê aqui, ó. Esse bastão de medir. Beleza? E vocês vão ajustando. Eu ensinei no outro vídeo. O que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui essa rebarba, né? Se você não tiver um esmeril, se você não fez uma adaptação com o motor de lavadora, né? Para fazer esse ajuste aqui, olha, para fazer ela entrar, né? Expandir aqui dentro aqui, voltem no começo onde eu bato ali na mesinha ali, certo? Para vocês entenderem o princípio. Vocês têm que ser intuitivos também, ok? Aí eu vou tirar essa rebarba aqui, olha. Vocês podem usar tanto a lima, né? Para tirar a rebarba aqui de alumínio, ou usar o esmeril, né? Uma adaptação com o motor que vocês vão fazer. Eu vou tirar no esmeril, certo? Mas é um desbaste, né? Normal, de um lado do outro, ok? Pronto, tirei a rebarba, né? Vocês lembram que ela tá quase entrando no meu dedo? Então, o que eu tô fazendo é
a medida, minha medida, mas é para exposição. Mas eu estou usando o meu dedo aqui como base, né, para ficar mais rápido, mais dinâmico, ok? Mas quando vocês forem fazer, quando ela tiver faltando um ponto, né, para poder... Gente, meu dedo não é 22 não, tá? Meu dedo é 27. É porque aqui gerou borda interna aqui, tá vendo aqui, olha? Na hora que vai fazendo desbaste, né, vai caindo borda aqui para dentro aqui, né? Então, quando tiver faltando um ponto para chegar na medida que você estiver fazendo, tipo assim, o cliente pediu, né, 22. Quando ela estiver com 21, aí vocês parem de bater, parem de expandir ela na força e já vai para a lixa, certo? Aí se começar a demorar a sair na lixa, aí vocês dão mais umas batidas na mesinha. Quando eu falo batida, já é para expandir, ok? E essa ferramenta aqui, olha, se chama Tribulé, né? Ela é uma evolução aqui da oficina, né? Aqui eu usava sempre esse ponteiro. Mas note que o Tribulé, ele vai te dar mais medidas, mais margem. Isso aqui não é um Tribulé de medir, isso aqui é para aguentar pancada mesmo. Isso aqui para expandir a aliança é excelente, né? Porque aqui, ó, ela vai entrando aqui, ó, né? Vocês levam ela na mesinha, certo? E vão batendo até encontrar a medida. É batendo e conferindo, né? Vai conferindo no bastão de medir, certo? E na aneleira também. Essas ferramentas essenciais que eu estou usando, eu vou disponibilizar o link delas na descrição, tá? Agora vamos fazer esse acabamento aqui de uma vez, né? Para deixar ela baulada. Aqui, meus amigos, um recurso interessante para quem não tem um torno igual eu, né? É encher aqui o eixo aqui do esmeril, colocar a aliança bem presa. Se for aliança reta, é só segurar reto, né? Agora vem para o lado, eu vou fazer os movimentos em cima dela assim, ó. Agora, meus amigos, esse acabamento, né, tanto de cima como o acabamento interno, eu estou usando hoje apenas duas lixas, tá? Uma lixa 1200, ela é bem fininha, certo? E essa lixa aqui, P320, certo? Ambas são lixas d'água, né? Se você usar com água, ela dá um acabamento melhor. Às vezes eu uso seca mesmo, enfim, mas com água, né, é mais eficiente, certo? E primeiro vocês usem a lixa P320, né? E depois finaliza com a lixa 1200. Vocês podem fazer esse acabamento no eixo do esmeril, ok? Daquela forma lá, beleza? E eu uso uma outra ferramenta hoje. A oficina ela deu uma evoluída, né? Que é essa ferramenta aqui, olha. Depois eu faço um vídeo usando ela, tá? Que é um motor de chicote, né? Que é esse motor aqui, ó. Certo? Mas aí isso fica para outro vídeo. O vídeo já tá ficando muito longo, né? Mas é o seguinte, como é um vídeo explicativo, para quem é interessado em aprender, vai curtir, certo? Precisa explicar, precisa detalhar. Se fosse um e-book, né, teria essas informações, essa conversa de quem está ensinando com o aluno, entende? Então é necessário, né? Então, repetindo, né? Duas lixas. Primeiro a P320 e a lixa 1200, tá? E com muito cuidado, certo? Sempre quando vocês fizerem isso lá no eixo, né, sempre tirar, observar para ver se não está pegando muito, né? Cuidado para não ficar torto. E depois, né, com muito cuidado, vem na mão. Eu ensino isso também no outro vídeo. É um vídeo de 44 minutos. Foi ótimo.
44 minutos, certo? E agora é o seguinte, agora eu vou iniciar esse acabamento interno, né? Onde eu vou colocar a lixa no eixo do esmeril e deixar a lixa girar aqui dentro aqui, ok? Depois eu vou ensinar vocês a criar uma ferramenta dessa de desbaste também com a furadeira, tá? Galera, o investimento que eu falei, ó. Às vezes vamos dar uma olhadinha para poder dar aderência aqui, ó. Tá? Aqui é só prender a aliança, ó. Certo? Tem um pedaço de lixa, B320, né? Aqui vai dando acabamento, ó. Do mesmo jeito que eu faço naquele outro vídeo. Certo? Aí de vez em quando vocês desligam o esmeril. Depois eu vou ensinar como que faz uma adaptação com a furadeira. Para poder fazer esse acabamento. Tá vendo? Volta um pouco. Pronto, finalizei por fora, né, com as duas lixas, certo? Agora, a gente vai fazer esse acabamento interno. Aí, aquele esqueminha agora, né? Dá uma olhadinha na lixa, para ter uma aderência boa. Vai passando, né? No outro vídeo, eu ensino esse acabamento. Vai virando, passando o dedo para sentir. Galera, o alumínio, ele é espetacular no acabamento, tá? É fenomenal. Olha o que ele vai ficar agora. Olha que coisa linda que vai ficando. Meu Deus! E é durável, tá? Vou usar 20%. Olha. Mesmo esquema. Cuidado para não esquentar muito, porque quando esquenta muito a aliança, aí costuma manchar o alumínio, tá? Não deixar não esquentar muito dele, não. Assim a água. Agora é o seguinte, agora eu vou passar aqui o jeans só para confundir. Ele esquentinho. Meio, tá ficando muito mais. Uma cera de polir. Vou deixar no link da descrição também como adquirir essa cera. Veja, tá ficando bonito esse tempo. Tá ficando bonito demais da conta. Vamos pirar com esse acabamento. Tá ventando, tá balançando a câmera, tá? Aqui não tem segredo não, aqui eu tô girando aqui a aliança aqui, ó. Olha como tá ficando. Olha que coisa linda, gente. Eu falei que eu não ia ensinar, viu? Mas não tem como, eu gosto de ensinar.
Por isso que eu peço para vocês, né, para contribuir no canal. O YouTube não está monetizando canais pequenos. Olha esse acabamento, gente. Olhe esse acabamento. Agora eu vou finalizar, né, passar o jeans também em cima. Ok? Meus amigos, em cima eu vou usar o Silco, que é um politor líquido para metais nobres. Tá bom? Esse politor vocês encontram facilmente em lojas de material de construção, no Caol também. E outra dica, que é o creme dental carvão ativado, também. Vamos demais. É o seguinte, para não fazer lambança, eu vou colocar aqui na aliança em vez de colocar lá. Ó. Você vai ficando, tá vendo? Olha como é que tá ficando. Como lindo, hein? Olha aí. Pronto, meus amigos. Olha que forro lindo. Reflexivo, de bom acabamento, fácil acabamento, ok? E com alumínio, tá? Alumínio de cano de chuveiro, beleza? Essa é uma das dicas mais valiosas que eu estou passando para vocês, devido à qualidade final e a durabilidade. Dependendo do tamanho da aliança, fica uma camada bem espessa. Ok? Então é isso aí. Um forte abraço.